E aí, tudo bem? Esse é o canal Grande Conflito, eu me chamo Rafael e hoje a gente vai estudar sobre o tema, o Messias que surgiu em Israel. Esse tema que tem tido uma grande repercussão aí no mundo religioso, o porquê que tem ganhado tanto destaque, de onde surgiu esse termo, a quem se aplica, tudo isso a gente vai estudar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, deixa o like, compartilha, comenta, interage aí, se inscreve no canal, para o canal estar sempre tendo uma certa relevância e subindo aí. Te agradeço desde já, vamos pro vídeo. Bom, antes da gente sair julgando, dando qualquer opinião a respeito do rapaz e desse tema que tem tido essa grande relevância aí, a gente precisa entender o porquê desse termo Messias, né? Segundo o dicionário hebraico, o termo Messias ele vai se aplicar a uma semidivindade, ou seja, a uma espécie de semideus, que consegue realizar prodígios e milagres aí que os outros seres humanos normais não conseguem. Quando surgiu? Segundo o contexto histórico e bíblico, o profeta Isaías ele faz uma profecia para o povo de Israel, está lá no capítulo 9, versículo 6, onde ele vai dizer que viria um libertador, um governador, o seu salvador, viria governar esse mundo com justiça, viria trazer paz para as pessoas e libertaria de toda aquela opressão que eles estavam sofrendo ali pelos governos. E então eles aguardam isso até hoje. Jesus, que é a figura mais, assim, vamos dizer, relevante nesse contexto histórico, que é intitulado como Messias até hoje, antes dele houve o profeta Elias, também houve o João Batista, que foram rotulados como os promissores aí, vamos dizer, a Messias. Porém, o próprio João Batista nega e fala que não é, que é simplesmente uma ferramenta que está sendo usada para abrir caminho para esse Messias que viria. Logo em seguida vem Jesus, e o próprio João Batista faz referência a ele como sendo o Messias. Então a gente tem que entender o seguinte, segundo o contexto histórico bíblico, a Bíblia considera Jesus como sendo o Messias verdadeiro. Porém, os judeus eles não classificam Jesus como sendo de fato o Messias. E aí a espera que eles teriam terminado ali naquele momento se estende até hoje. Então eles têm essa ansiedade dentro deles para que o Messias apareça, E aí agora, classificam esse rapaz, esse rabino Yonuka, como sendo o verdadeiro Messias. Alguma ideia assim mais ou menos, algumas características de quem é, o rabino Yonuka. Ele é um rapaz que tem 34 anos, é casado, tem 4 filhos. Desde os seus 15 anos já vem escrevendo livros, se destacando no meio literário. Ele é compositor também, já compôs várias músicas que são consideradas músicas consagradas pelos judeus. E também dá aula de teologia. É um rapaz que tem se diferenciado nas palavras, tem apresentado uma certa sabedoria em relação a conhecimento, E tem chamado a atenção das pessoas, dos rabinos aí mais experientes. Então ele é uma pessoa que tem certos atributos que chamam a atenção. Porém, ele não se destaca como o Messias. Ele nunca declarou que ele é o Messias. Mas tem sido observado aí pelas figuras religiosas. O que houve um grande destaque, assim, vamos dizer, para repercutir assim na questão dele ser considerado, o Messias, é porque o rabino aí, vamos dizer, a figura mais relevante aí do meio judeu, entre os judeus ortodoxos, que é o Chaim Kanievski, é um judeu que possui hoje seus 90 anos de idade, fez a seguinte declaração, de que isso ele fez com base nos livros sagrados, tá? E dos sermões sagrados aí, que se você vai encontrar no Talmud e no Rabá. Ele ali fazendo as suas pesquisas, nesses escritos sagrados, ele chegou à seguinte conclusão, de que o Messias viria ainda esse ano, ele está vivo, e viria esse ano, se revelaria ao mundo, mais especificamente no mês de junho, no dia 21.
Então eles têm umas datas já previstas para que esse Messias se manifeste aí, né? Vamos colocar assim, diante do mundo, né? E por que essa ansiedade, por que essa movimentação toda? Porque mesmo o rapaz não tendo se declarado Messias, e nem o Chaim ter colocado ele como Messias, mas essa declaração de um líder religioso que tem as suas relevâncias dentro dos judeus, ganha uma certa repercussão porque não está vindo de uma pessoa qualquer, né? Está vindo do líder deles. Então, então assim, essa declaração ganha força, e aí para não apresentar algo, vamos dizer assim, metafórico, alguma coisa assim que fique no vácuo, eles precisam apresentar alguém que possa ser o promissor dessa profecia que eles têm apresentado aí. E esse rapaz tem sido observado porque ele apresenta aí, né, características boas para assumir o cargo. Então a expectativa é que logo logo apareça aí o Messias. Se não for ele, seja outro. Só que aí eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Isso é algo muito perigoso. A gente tem visto aí ao decorrer dos anos muitos líderes religiosos apresentarem datas para certos acontecimentos. E essas datas têm tido um certo fracasso nelas, não acontecem conforme eles predizem. Então, às vezes você, estudando a Bíblia, você começa a compreender um pouco mais que de fato essas promessas é, não existem, são falsas, né? E isso te livra de certas frustrações. Quando você acredita em certas promessas que os líderes que os li, quando você acredita em certas promessas que os líderes religiosos apresentam para você, e essas promessas não se cumprem, causa uma certa frustração em você. E por que isso é perigoso? Porque isso vai acabar causando dúvida na sua própria fé. E também você vai perder credibilidade diante do mundo. Por exemplo, hoje a sua vida é para que você alcance outras pessoas, né, para o reino de Deus. Então, quando você dá ênfase, dá força para esses tipos de promessa e elas não acontecem, você tá achado também muitas vezes como louco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abalar nossa fé com promessas vazias, mentirosas, né? E entender separar o que é de fato verdade e o que é de fato mentira. A Bíblia é a única fonte de verdade e até hoje ela nunca errou em nada do que ela disse, tá? Então a gente precisa ter uma fonte confiável. Eu te aconselho a estudar a Bíblia um pouco mais e não cair nessas armadilhas que o mundo vem colocando. Eu não estou aqui para julgar, né, mas para dar minha opinião. Espero que você tenha tido um pouco de clareza a respeito desse assunto. E a gente tem que entender uma coisa importante. Todas as religiões em várias eras levantaram Messias. O islamismo, o hinduísmo, o budismo e os próprios judeus. Houve um certo tempo que assim após a morte de Jesus, houve um Simão Bar, né? Ele Simão Bar Kokhba, né? Era um judeu revolucionário que liderou um ataque em relação a Roma, né? Israel, um ataque a Roma. E ele foi considerado também um Messias, porque reivindicava, né? Fazia uma espécie de menção ao que o profeta Isaías dito, mas no final ele acabou